Você já se perguntou por que algumas pessoas podem adotar um estilo de vida mais saudável ou conquistar realizações profissionais, enquanto outras fracassam? As pessoas de sucesso são aquelas que aprenderam a controlar e mudar seus hábitos. Ao analisar como os hábitos indesejáveis, comer em excesso, beber em excesso ou fumar, operam em ciclos saciando os desejos, as pessoas que querem mudar, podem controlar hábitos que antes as controlavam. Com habilidade e astúcia, Duhigg expõe um novo entendimento da natureza humana e seu potencial para a transformação. Quer saber como? Ouça conosco esse resumo do livro O Poder do Hábito. Sobre o livro O Poder do Hábito. O Poder do Hábito, do original em inglês, The Power of Habit, mostra por que algumas empresas e pessoas têm tanto sacrifício em mudar hábitos, enquanto outras têm tamanha facilidade. O livro, publicado em 2012, é composto por 408 páginas que dividem 9 capítulos ao longo de 3 partes, que são: Parte 1, os hábitos dos indivíduos, Parte 2, os hábitos de organizações bem-sucedidas, e Parte 3, os hábitos de sociedade. A mudança de hábitos pode gerar bilhões de reais e representar a diferença entre ter sucesso ou fracassar, e até mesmo entre vida e morte. Além disso, é mostrado como o hábito foi essencial para o sucesso do diretor da Starbucks, Howard Schultz, e do herói Martin Luther King. Sobre o autor Charles Duhigg. Charles Duhigg é repórter investigativo do The New York Times. Por seu trabalho, Duhigg recebeu os prêmios National Academies of Sciences, National Journalism, George Polk, Gerald Led, entre outros. Sobre o livro. Em O Poder do Hábito, Charles Duhigg apresenta os hábitos como a chave para se exercitar regularmente, perder peso, educar bem os filhos, se tornar uma pessoa mais produtiva, criar empresas revolucionárias e ter sucesso. Se você deseja entender como aplicar os hábitos para conquistar esses objetivos, as ideias compartilhadas aqui são para você. Ideias principais do livro O Poder do Hábito. 1. Hábitos são ações que as pessoas decidem fazer intencionalmente e continuam subconscientemente. 2. As pessoas podem mudar seus hábitos ruins se aprenderem como os hábitos funcionam. 3. O ciclo de hábitos tem 3 estágios. Uma sugestão que leva uma pessoa a uma rotina, com o objetivo de conquistar uma recompensa. 4. Entender como seus hábitos se encaixam nesses estágios de ciclo pode te ajudar a alterá-los. 5. Corrigir hábitos é difícil, porque eles satisfazem os desejos, mas você pode aprender a não responder à sugestão de um hábito. 6. A alteração de hábitos fundamentais pode impulsionar novos comportamentos bons, ou alterar os ruins. 7. O debate continua sobre quanta responsabilidade as pessoas têm por suas ações adversas, e quanta culpa elas podem colocar em seus hábitos. Visão geral. Parte 1. Os hábitos dos indivíduos. Um hábito é uma atividade que uma pessoa intencionalmente decide realizar uma vez, e continua fazendo sem precisar mais se focar naquilo, porque realiza com uma certa frequência. Os hábitos surgem porque o cérebro procura o tempo todo por formas de poupar esforços. Isso acontece porque hábitos diminuem o esforço ao qual nossas mentes estão submetidas, no momento em que realizamos determinada tarefa. Um exemplo disso é aprender a dirigir. Inicialmente pode parecer difícil, mas, com o tempo, a rotina se torna automática, ou seja, demanda um esforço mental menor. O processo do hábito consiste em um ciclo de 3 fases. Segundo Charles Duhigg em O Poder do Hábito, primeiro a alma deixa um estímulo que manda seu cérebro entrar em modo automático e indica qual hábito ele deve usar. Depois há a rotina, que pode ser física, mental ou emocional.
Finalmente, há uma recompensa, que ajuda seu cérebro a saber se vale a pena memorizar este ciclo específico para o futuro. Quando a deixa e a recompensa se conectam, o cérebro desenvolve um forte sentimento de expectativa, levando a um desejo e ao nascimento de um hábito. Infelizmente, o cérebro não julga se o novo hábito é benéfico ou prejudicial, então os maus hábitos também são enraizados. No entanto, você pode mudar hábitos destrutivos e adotar novos e positivos, compreendendo e gerenciando o ciclo de recuperação de informações. Concentre-se em suas deixas e recompensas, e altere sua rotina para frustrar o desejo. A regra de ouro da mudança de hábito. Tony Dungy, treinador de futebol americano da Flórida, tinha a crença de que o segredo da vitória era mudar os hábitos dos jogadores. Ele pretendia fazer com que eles deixassem de tomar várias decisões no decorrer do jogo. Seu desejo era que os jogadores respondessem automaticamente, por hábito. Segundo Dungy, os campeões não fazem coisas extraordinárias. Eles fazem coisas comuns, mas rápido demais para o adversário reagir. No entanto, a ideia do treinador não era criar novos hábitos, apenas mudar os hábitos antigos dos jogadores. A estratégia de Dungy era oferecer a mesma deixa e a mesma recompensa, ele apenas queria mudar a rotina. Se você utiliza a mesma deixa e oferece a mesma recompensa, é possível alterar a rotina e trocar o hábito. Dungy transformou os Bucks num dos times mais vitoriosos da liga. Ele se tornou o único treinador a chegar 10 anos seguidos às finais, e uma das figuras mais reconhecidas do futebol profissional. É importante destacar que, apesar do processo de mudança de hábitos ser fácil de expor, não significa que ele seja simples de realizar. É fácil sugerir que tabagismo, alcoolismo e alimentação compulsiva possam ser resolvidos sem esforço. A real mudança exige dedicação e autocompreensão daquilo que incentiva o seu hábito. Ninguém vai deixar de fumar porque conhece seu próprio ciclo, mas entendê-lo vai lhe fornecer formas de planejar como mudar seu comportamento. Suponha que você deseje parar de comer fora de hora no trabalho. Qual recompensa você está buscando quando faz isso? Acabar com sua fome, ou cessar o tédio? Se você come para se libertar do tédio, é possível encontrar outra rotina que forneça a mesma recompensa, se dar 3 minutos de internet, por exemplo. Lembre-se de que, se você consegue reconhecer as deixas e recompensas, será capaz de mudar a rotina. Parte 2. Visão geral. Os hábitos de organizações bem-sucedidas. Nesta parte, o autor cita exemplos de hábitos de organizações bem-sucedidas e explica como essas organizações fizeram para mudar seus hábitos. Hábitos angulares, ou a balada de Paul O'Neill. Quais hábitos importam mais? Quando Paul O'Neill se tornou CEO da Aluminium Company of America, Alcoa, ele surpreendeu os acionistas ao se concentrar na segurança dos colaboradores. Em seu discurso de posse, O'Neill disse que vários funcionários da Alcoa sofriam ferimentos tão graves que perdiam um dia de trabalho. Ele tinha a missão de transformar a Alcoa na companhia mais segura dos Estados Unidos. Sua meta era índice zero de acidentes. Menos de um ano depois, o novo CEO conseguiu aumentar o faturamento da empresa em mais de 5 vezes, além de torná-la uma das empresas mais seguras do mundo. O novo diretor conseguiu mudar a Alcoa atacando um único hábito, e então as mudanças se espalharam por toda a companhia. Segundo O'Neill, eu sabia que precisava transformá-la, mas você não pode mandar as pessoas mudarem. Não é assim que nossa mente funciona. Por isso decidi que era melhor focar em uma coisa. Se eu pudesse começar derrubando os hábitos referentes a uma única coisa, isso se espalharia por toda a empresa, disse O'Neill.
Nós já vimos como os hábitos funcionam, como eles podem ser alterados ou criados. Mas por onde um pretendente a reformador de hábitos deve começar? A resposta é: entender os hábitos angulares. Os hábitos mais importantes são os que, ao mudarem, libertam e renovam outros padrões. Entretanto, identificar hábitos angulares é um trabalho complicado. É preciso saber onde procurar e quais características buscar. Mas como O'Neill e várias outras pessoas descobriram, vencer o espaço entre compreender esses conceitos e colocá-los em prática demanda certa engenhosidade. Starbucks e o hábito do sucesso. Quando a força de vontade se torna automática. No caso da Starbucks, as regras para os funcionários inculcam o conceito de força de vontade, que a pesquisa identifica como o proeminente hábito que determina o sucesso pessoal. Assim como os acadêmicos obtêm resultados positivos em outras áreas de suas vidas, quando praticam a autodisciplina acadêmica, os funcionários da Starbucks melhoraram suas vidas e carreiras depois de aprenderem a força de vontade de serem alegres, independentemente do que acontecer em seus dias de trabalho. O poder de uma crise. Como os líderes criam hábitos através do acaso e da intenção. Bons hábitos organizacionais podem crescer a partir de crises. No Rhode Island Hospital, um erro na sala de operação mostrou que era necessária uma mudança de hábito. O clima entre enfermeiros e médicos era ruim. Alguns médicos eram autoritários e queriam que os procedimentos fossem feitos da maneira que eles bem entendessem, sem seguirem protocolos de segurança. A rivalidade e o medo se tornaram hábito e ocasionaram a morte de um homem por erro médico, e a partir daí, foram feitas as mudanças de hábito que mudaram a cultura daquele hospital. Parte 3. Visão geral. Os hábitos de sociedades. O autor encerra o livro O Poder do Hábito, explicando como a mudança de hábitos influencia na sociedade, e até que ponto somos responsáveis por eles. O boicote aos ônibus de Montgomery e a igreja de Saddleback. Através do boicote aos ônibus de Montgomery, no Alabama, Dweck explica como a mudança de hábitos influencia a sociedade e até que ponto somos responsáveis. Esse boicote surgiu em parte de hábitos sociais, que são capazes de mudar o mundo por meio da união das pessoas. A costureira Rosa Parks estava profundamente ligada à sua comunidade. Ela tinha laços fortes com a família, com os amigos e laços fracos com o trabalho de costureira e com os conhecidos da igreja. Quando a polícia a prendeu por se recusar a deixar seu assento de ônibus para uma pessoa branca, a comunidade negra se rebelou. O reverendo Martin Luther King Jr. e outros líderes criaram um sentimento de propriedade em sua causa e mobilizaram os moradores negros na luta pelos direitos civis. Da mesma forma, um jovem pastor chamado Rick Warren construiu sua mega igreja de Saddleback na Califórnia, em parte com base em hábitos sociais. O objetivo de Warren era tornar a confraternização mais social e menos trabalhosa, ensinando às pessoas hábitos de fé. Ele criou pequenos grupos que se reuniam fora dos cultos dominicais. As pessoas liam e estudavam a Bíblia, discutindo as dificuldades que enfrentavam todos os dias. Dessa forma, elas se apoiavam mutuamente. Os laços fracos da congregação principal ramificaram-se para mini-grupos com fortes laços que construíram líderes com autodireção, um fenômeno de hábitos sociais. E então, somos responsáveis por nossos hábitos. Pesquisas sugerem que, se o cérebro não tem chance de interceder intencionalmente, a resposta é que as pessoas não são responsáveis por seus atos. Então, por que um homem que, enquanto dormia, matou sua esposa, foi inocentado, enquanto uma mulher viciada em jogos não?
Normalmente, assumimos que as pessoas são responsáveis por hábitos relacionados aos jogos. E de fato, elas são. Isso porque a pessoa escolheu jogar, escolheu repetir a rotina, até chegar ao ponto disso se tornar um hábito, se viciando. O homem dormindo que matou sua esposa, em nenhum instante decidiu fazer aquilo. Ele agiu sem consciência. Conclusão: com determinação e crença, as pessoas podem mudar seus hábitos se puderem examiná-los e analisá-los para desvendar pistas, rotinas e recompensas compreensíveis. E então, se gostou e deseja se aprofundar no assunto, sugerimos adquirir o livro, acessando pelo link na descrição. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Estamos sempre postando novos resumos toda semana. E também deixe seu like bacana, para nos ajudar a trazer mais conteúdo para você. Te vejo, então, no próximo vídeo.